O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio, e este é o Lado B do Rio 277, chegando no seu feed. A gente tá de volta aí, né, depois de 15 dias, né, feriado na semana passada. O pessoal lá no Telegram, né, no nosso conselho editorial, pô, não vai ter programa essa semana não, acho que foi o Luizão. Pô, tá de sacanagem, né, irmão? Feriado, né, pô? A gente respeita aqui feriados católicos da Santa Igreja. Afinal de contas, aqui é uma rádio católica. Exato. Né? O Wagner, por exemplo, é vaticanista, sabidamente. Exatamente. Canta sempre pro Papa João Paulo II. Bem, Fagner aqui do meu lado, como vocês já ouviram, né? O Daniel também, só que tá online hoje, tá se recuperando de um resfriado forte. Inclusive, eu também estou. Já tô melhor essa semana, mas semana passada passei bem mal aí. Então tô meio anasalado ainda, mais anasalado do que nunca a minha voz. A nossa Luara Ramos não pôde estar com a gente. Em breve ela estará de volta. Não pediu o boné não, igual o Cudê não, tá, gente? Ela só realmente essa semana. Aliás, acho que já é o 4º ou 5º programa seguido, incompleto, né? Já tem mais de um mês aí que a gente não consegue gravar com o time todo. O Lado B enfrenta muitas lesões. É o Márcio Tanuri, né? O Márcio Tanuri, nosso médico. Esse pedaço da temporada é complicado. Pois é. Mas faz parte também, assim, o fato da gente ser 4, né? Nossa mesa fixa de 4. Acaba que quando sempre falta um ou outro, a gente consegue tocar, né? A gente se desdobra e corre por mais um e consegue fazer os bons debates e as boas entrevistas mesmo assim. Fagner, você já deu o tostão da sua voz aí? Você tá sumido do Twitter, Fagner. Tenho visto aí sua relação com as redes sociais, principalmente com o Twitter, né? Tem sido meio complicada, porque por tudo que o Twitter tem se tornado, né, também. Tá ficando low profile, amigo? Boa noite. Boa noite. Não tô ficando low profile não, cara. Sempre tive muito... Na verdade, acho que eu tenho tentado sim ficar low profile, mas o que acontece é o seguinte, eu sempre tive muita consciência de que o Twitter, enfim, ele me dava muito menos do que ele recebia de mim, né? O antigo dono do Twitter lá, antes do Elon Musk, já ganhava muito dinheiro com os que eu escrevia, com o que eu retweetava, enfim. E aí, com essa mudança do Twitter agora, depois que o Elon Musk comprou, para além de ele ser uma figura absolutamente nefasta e só a figura dele já me afasta um pouco dos negócios dele, e o Twitter é uma coisa dele, né? O fato de que mudou muito, né? A plataforma mudou, assim. O que eu escrevo não tem mais alcance, enfim, porque eu não vou pagar para poder usar aquilo, então não tem mais alcance, eu só perco seguidor, assim. Eu comecei a notar isso logo após que começaram a anunciar as mudanças. Eu tinha quase 20 mil seguidores, hoje tem quase 18.500, ou seja, foram 1.500 pessoas embora de uma hora para outra. Eu acho muito difícil que sejam pessoas que realmente fizeram um movimento sair, porque tá mudando a plataforma e enquanto eu não pagar, isso não vai mudar. E aí, inclusive até conversei com você, Caio, recentemente, que eu fui ver também por acaso, o número de pessoas que eu seguia também mudou dramaticamente. Eu seguia mais de 1.000 pessoas e hoje eu acho que tá lá como se eu seguisse 700 e eu não deixei pessoa física, não meti a mão em ninguém, assim, não deixei de seguir ninguém. Inclusive, o próprio Caio, eu notei que eu tinha deixado de seguir, e eu não fiz isso. Então, pra que eu vou ficar lá perdendo meu tempo, né, cara? Eu não olho mais, muito raro eu entrar, assim, ao longo da semana. Se eu perder, sei lá, 10 minutos da minha semana usando essa plataforma, é muito. Pretendo, quem sabe, usar meu tempo para fazer coisas mais bacanas, escrever em outros lugares e... enfim, que seja mais produtivo para mim e para quem tem interesse de me ler. É isso. Daniel, primeiramente, boa recuperação aí, né? Sei como é que é. Semana passada também estava aí ferrado e que bom que você tá
se sacrificando aí um pouquinho para poder dar seus pareceres. Afinal de contas, ele é o panelista que mais tem férias nesse programa, né? Então ele pode se sacrificar. Olha, Tô um pouco jogando mais. no sacrifício aqui em nome da equipe. Que Porque já tá o cara, quando tá lesionado, mesmo, se recupera em Los Angeles, né? Olha, eu não queria falar não, mas se a gente for olhar assim o ponto de cada um, eu acho que o Fagner tem mais folga do lado B do que o Daniel. Daniel, quando você votou no Lula no passado, você sabia que estava votando num cara com muita sorte? Boa noite. Olha, se fosse verdade, que é só uma questão de sorte, né? Que o Lula tem muita sorte e o Bolsonaro ele tem muito azar, coitado, já valia o voto, né? Tem que votar no cara de sorte, né? Tem que votar no cara que dá certo, nem que seja só sorte. Mas estava conversando hoje, né, no nosso grupo aqui, em outros também, os liberais de Twitter conseguiram fazer valer o meme, né? Porque começou como um meme, acho que até da galera lulista mesmo, né? Do tipo, nossa, como o Lula tem sorte, sempre que ele é presidente, os índices econômicos são bons e tal. Aí surgiu um mebelê desses aí de primeira hora. A primeira frase desse tipo, Daniel, era nada pega no Lula. Não sei se você lembra, você tem mais de 40 anos como eu, né? Lá atrás é o nada pega no Lula. Ele já era sortudo naquela hora. Nada pegava. Então tiveram que fazer 10 anos de desconstrução de imagem todo dia no Jornal Nacional. Mas, digressiono, uma outra história. Quanto à questão da sorte, né? Estava voltando aqui ao fio da meada. Essa galera, Zé Planilha, como disse o próprio Caio no Twitter, só prova que eles não sabem, na verdade, de economia. Eles aprenderam partes de teoria econômica, modelinho e planilha, porque a teoria econômica séria, e não apenas a chamada marxista ou desenvolvimentista, né, autores ortodoxos, inclusive, escrevem sobre isso, dizendo que o ambiente institucional estável é uma pré-condição para uma economia estável, saudável e que pode crescer. E isso é um tanto óbvio, né, se a gente for pensar. Porque imagina que você é um empresário, imaginemos aqui nós que somos burgueses. Você vai investir em qualquer coisa no Brasil, produtivo ou não, papel, título do governo, ou algum investimento produtivo, sem saber como é que o país vai estar daqui a 6 meses, né? Se o governo vai cair, se vai ter um novo escândalo que vai mudar tudo, que vai botar as cabeças para baixo, se vai ter uma nova eleição, se o presidente vai dar um golpe, né? E quais serão o ambiente legal para o negócio. Um presidente que só joga para os seus amigos, né? Vai dar um golpe ou não. Então, a mera entrada de uma pessoa normal... Já muda tudo, né? Como um ser humano, né? Como a gente costuma falar pois aqui, já muda tudo. E que joga dentro da... A gente reclama muito, né? Que o PT joga, às vezes, excessivamente dentro da institucionalidade, mas para o capitalismo burguês, né? Para o sistema que a gente vive, a previsibilidade política, ela é essencial para ter alguma previsibilidade econômica e permitir o curso, entre aspas, natural aí da economia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vai aprofundar um pouco sobre isso, tá? Antes do Cesarotti tocar a vinheta, eu queria aqui prestar a nossa solidariedade às deputadas Célia Chacriabá, Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim, Thalíria Petroni, Juliana Cardoso e Érica Cocai, né? Elas estão sendo processadas pelo Conselho de Ética da Câmara, né? Do Arthur Lira, né? Enfim, de maneira excepcionalmente célere, né? Os processos dela estão correndo aí de uma maneira bem célere. Isso indica claramente, né, uma misoginia, né, um machismo, são mulheres, né, por parte da casa, né, do Arthur Lira, né, desse sistema todo. Mas a gente também não pode esquecer do caráter de perseguição política ao trabalho da esquerda na Câmara, né? São mulheres, mas são mulheres que, enfim, são perseguidas não somente por serem mulheres, né? Mas são mulheres que ousam peitar o sistema. Não é a Flor de Lis, né? Pois é, eles não vão perseguir a imbecil aí que falou outro dia aí que estava sendo ofendido aí pelo professor, né? Não vão perseguir a doida lá que posta foto com arma, com um arco de flor na cabeça, né? São mulheres feministas, né? Socialistas, né? Peitam o sistema, inclusive o caráter misógino e machista do sistema. Então, a gente vai estar de olho, porque isso aí pelo que eu, enfim, li aí, não é nem para caçar nenhuma delas, nem nada, né? É mais para intimidar mesmo a atuação dessas parlamentares, que todas elas aqui, inclusive a Thalíria é minha deputada, votei na Thalíria, mas todas elas são deputadas muito atuantes, né? Nas pautas de direitos humanos, né? Nas redes, nos movimentos de rua, nas próprias comissões e reuniões da Câmara. Enfim, a gente está falando aqui de 6 deputadas fundamentais, né? Pro Brasil hoje.
Então, acredito que eles talvez não tenham nem coragem de botar um processo de cassação à frente, assim. Mas é pra intimidar, né? Pra falar que quem manda aqui sou eu e tal, vem devagar. Então a gente tá aí, enfim, de portas abertas primeiro pra todas elas, nos colocando à disposição aí, se precisar deste canal, e ir pra rua, se precisar ir pra rua, a gente vai também pra defender o mandato delas. Eu, então, particularmente, minha deputada, né? Ser caçada, enfim, por picuinha da direita, é algo que não passa pela minha cabeça. Enfim, Cesarotti, meu amigo, toca o caô da semana aí. Caô. Lê, 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 E aí, enquanto o governo federal, como a gente anda percebendo aí nas últimas semanas, tá rebolando aí, né, vamos botar assim, para negociar com o Congresso, o ambiente econômico do país vai melhorando e se alinhando. E quem está falando isso não somos nós, necessariamente, né? A agência de classificação de risco SP Global Ratings, né, alterou a perspectiva da nota de crédito, né, o tal do rating do Brasil, de estável para positiva, né? Saiu hoje o comunicado deles. E aí, desde 2019, o país não entrava nesta classificação. E aí eu abro aspas aqui para os nossos sabichões aí de terno aí da Faria Lima. Nossa visão positiva baseia-se na perspectiva de que medidas contínuas para enfrentar a rigidez econômica e fiscal podem reforçar nossa visão da resiliência da estrutura institucional do Brasil e reduzir os riscos à sua flexibilidade monetária e posição externa líquida. Fecha aspas, aí esse foi uma parte do comunicado da empresa. Acho que a primeira curiosidade que a gente tem para debater é que eu tenho um tempinho que eu não ouço falar dessas agências de classificação, né? A gente andou... se você for pegar, diz que a última vez que esteve essa agência se classificou como positiva foi em 2019. Se for pegar outras agências e tal, desde o governo Temer, né? O Daniel já explicou mais ou menos isso, daqui a pouco ele vai explicar melhor. Desde o governo Temer, essas classificações são bem ruins, né? No começo, no final da Dilma já, né? Pela crise econômica que o país enfrentava e pela estabilidade política, a gente não ouvia falar muito isso. Antigamente estava sempre no jornal e tal, meio que andou quieto. Lembro também que alguma delas, eu não vou lembrar, talvez o Daniel lembre, teve um escândalo também de uma delas aí, de que forjava relatório e tal, né? Normal, enfim... Parece que as grandes empresas também forjam relatórios e balanços, né? Eu achava que era só a corrupção do Estado. Enfim, sou muito inocente. E aí um governo minimamente decente, né? Elas agora voltam aí pro noticiário, né? E aí, Daniel, já vou te acionar, né? Para você continuar a sua pensata inicial, né? Eu tava comentando hoje no nosso grupo, né? Como eu não sou um cientista político, muito menos um economista, né? Embora tenha tido aula tanto de ciência política quanto de economia nas minhas duas faculdades, mas enfim, não me aprofundei em nada disso e me parece muito óbvio, né? Que você colocar uma pessoa normal, como é o Lula, eu não tô nem considerando o Lula um estadista maravilhoso, tô nem considerando o Lula uma figura política incrível capaz de fazer o que fez com o Brasil nos seus primeiros mandatos. Eu tô até desconsiderando o Lula nesse sentido, porque o mercado mesmo, assim, não trata ele assim. Então vamos tratar o Lula como uma pessoa normal. Você tira um fascista alucinado, né? Que o Bolsonaro todo dia falava alguma coisa absurda que feria os direitos humanos e as bolsas, né, os mercados ficavam afoitos. Às vezes não, mas às vezes sim, né? Então assim, não, é meio óbvio que um clima de estabilidade política, né, de uma eleição que, com todos os problemas que teve, inclusive com a tentativa de golpe com a Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, que aconteceu, uma eleição que se deu, que aconteceu, que foi bancada, né? Os próprios movimentos, embora a tentativa de golpe de 8 de janeiro, os próprios movimentos bolsonaristas, Bolsonaro ficou calado um tempão e tal. Enfim, a eleição aconteceu, coloca-se alguém com experiência, inclusive, em guiar o país economicamente no lugar, me parece muito óbvio que o ambiente econômico do país vai melhorar, né, Dani? Assim, até ideologicamente para os mercados, né, para os homens de mercado, tem uma hora que começa a cair dinheiro na conta, né? Começa a falar, pô, peraí, que eu vou ganhar dinheiro aqui, né? Dá para ganhar dinheiro aqui nesse ambiente, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como você estava falando aí, como é que é essa relação ideológica, né, que a gente sabe que, porra, o grande capital tem uma relação que confronta com as questões principalmente sociais do PT, né? Todos os programas sociais, mas ao mesmo tempo eles sabem que eles ganham dinheiro com o PT também, né? Em 2022 o Brasil fechou o seu 8º ano seguido, ou em recessão ou estagnação, né? Com crescimento baixo aí em torno de 1%, né? Depois de grandes tombos em 2015, 2016
2017, 18 e 19 anos de oscilação positiva. 2020 tem o tombo da pandemia. 21 tem a recuperação que zera o jogo. E 22, mais um ano de oscilação. A perspectiva na virada do ano dos próprios agentes, da turma da Faria Lima, era mais um ano de oscilação positiva, entre 1% e 2%, mas já se fala em mais de 2%, talvez até 3%. Como eu falei na fala inicial, né, o agente econômico, o capitalista, ele gosta de previsibilidade. Essa previsibilidade pode vir de uma ditadura, por exemplo. Não precisa vir da democracia burguesa. Mas, no Brasil, a gente não teve uma coisa nem outra, né? A gente teve um governo sendo bombardeado dia e noite, como o segundo mandato da Dilma, né? Na imprensa, no Congresso, no Judiciário, e até na sua própria Polícia Federal, né? Com a Operação Lava Jato, que a gente viu o que era, se revelou o que era depois. O impeachment dá lugar ao governo Temer, que, na época, a grande esperança, né, de quem promoveu o impeachment era que o Temer daria o chamado choque de credibilidade no governo, faria a fadinha da confiança. A fadinha da confiança, faria as reformas liberais, entre aspas, necessárias, colocando o Brasil nesse prumo aí de crescimento. Entretanto, podia aprovar o que quisesse no Congresso, se aprovava, como teto de gasto, como reforma A Previdência foi depois, né? O Temer foi reforma trabalhista e tal. Mas, ainda assim, a gente não se tinha um horizonte de 6 meses no Brasil. Vale lembrar que em maio de 2017 passou-se o dia com a expectativa de que o Temer ia renunciar. Sim. Por causa lá do lance do Wesley Batista, tem que manter isso daí. E se aquele dia foi o mais grave, onde se chegou mais perto do governo Temer acabar, havia a expectativa de que realmente o governo não iria longe, mesmo que terminasse seu mandato. Era um presidente com menos de 10% de popularidade que termina seu mandato com 1%. Lembrar que o Temer foi preso, chegou a ser preso em 2019, né? Já como ex-presidente, já fora né? Mas fora do porque já estava ali, a Lava Jato já estava ali também na cola dele, né? Exatamente. E o Bolsonaro, quando ele é eleito, em 2018, e o Paulo Guedes é capa da Veja ainda durante a campanha do primeiro turno com a legenda, ele pode ser o próximo presidente do Brasil, sendo que ele não era candidato. Teve isso. Né? Com aquela esperança de que o mico mal amestrado lá é só uma estratégia para ganhar a eleição, para ganhar voto do povão, mas quem vai governar de fato é o Paulo Guedes e os homens brancos, idosos, de ternos que eles acham bem cortados, né? Que serão responsáveis e farão as políticas necessárias, mesmo lero-lero do impeachment. E quando o governo toma posse, não é isso que a gente vê. A gente vê um mico mal amestrado que precisa se manter a instabilidade o tempo todo, né? O Bolsonaro, a instabilidade era mortal para ele. Se ele tivesse em um ambiente de normalidade, né, ficaria clara e evidente toda a sua incompetência atroz dele e da galera que ele levou para o governo, incluindo o Paulo Guedes, que pode ser competente para ganhar dinheiro no mercado financeiro, mas nunca tinha dedicado 1 minuto sequer a uma atividade pública, de administração pública. Inclusive porque politicamente o Bolsonaro se colocava como antissistema também, né? Então ele tinha que jogar com caos, ele tinha que jogar contra aquilo o tempo inteiro. Ele só sobrevivia no caos. E o caos, como já bati aqui na tecla várias vezes, é muito ruim para o agente econômico. Ele vai se proteger, ele vai investir em título do Tesouro americano, às vezes até vai para a Bolsa para tentar lucrar no curto prazo, e no início do governo Bolsonaro a Bolsa cresceu bastante, porque o presidente do Banco Central, que é esse mesmo que está aí hoje, abaixou os juros. Engraçado, né? Na época era bom abaixar os juros. Abaixou os juros para um patamar muito baixo. O dólar aumentou, né? Havia uma expectativa, né? Os leigos que acham que entende economia falavam, né? O Bolsonaro, o dólar vai para 3, vai ser uma maravilha e tal. O dólar subiu porque ele jogou os juros lá para baixo e a Bolsa virou um investimento bastante atrativo para o curto prazo. Então, naqueles primeiros meses de 2019, houve até certa euforia nos mercados de bolsa de valores. E depois pandemia, né? Então, a pandemia bagunça tudo mais ainda na imprevisibilidade, com um governo que jogava politicamente com a imprevisibilidade. E a favor da pandemia. E a favor da pandemia. Então, foi o caos que a gente teve aí até 2022, que termina com um ano com o governo gastando alucinadamente. Não que seja um problema a priori gastar alucinadamente, mas gastar de qualquer jeito, né? Gastar com um objetivo meramente eleitoral, para promover a sua reeleição, e não pensando num desenvolvimento nacional, numa distribuição de renda, na promoção do emprego, né? Que já falamos sobre isso também em outros programas.
E aí, com a transição pro Lula, com toda a instabilidade que essa transição, que foi uma transição absolutamente atípica, né? Sim. Nos últimos, se a gente pegar os últimos 30 anos, Uhum. 35 anos do Brasil, não foi uma transição de todo pacífica, né? Com tentativas de golpe em cima de tentativas de Troca golpe. de A gente senha, vendo, troca de computador, uma a gente doideira. está vendo as investigações aí da Polícia Federal e do Supremo Tribunal avançando a partir dos atos, não só dos atos de 8 de janeiro, né, mas também dos acampamentos golpistas e o ataque lá na Polícia Federal no dia da diplomação do Lula, etc. Essa miríade aí de atos tentando, né, subverter o resultado das urnas. E aí, só para terminar, as medidas que o PT, que o governo Lula e o PT, pode falar sobre o PT, né, porque o Haddad está no Ministério da Fazenda, aplicam nesses primeiros 5 meses, né? Estamos no 6º mês de governo ainda, a gente chega em junho e começa a falar em 6 meses, mas ainda não se completaram, vão se completar no final do mês. Então, nesses 5 meses e meio, o que a gente tem visto é uma estratégia algo parecida com a do primeiro governo Lula. Os governos Lula ficaram muito conhecidos pelo PAC, né, pela retomada de investimentos em infraestrutura, resgate da Petrobras, da indústria naval, etc. Mas isso foi uma coisa mais para o final do primeiro mandato e, sobretudo, do segundo mandato. O PAC é anunciado no início do segundo mandato, em 2007. PAC é segundo mandato. Quem for lembrar direitinho, em 2003, quando entra, e o ministro é o Palocci, que aplica uma política de orientação tão liberal quanto a do Haddad, se não mais, e ele dá o chamado cavalo de pau na economia. O presidente do Banco Central era um liberal, era o Henrique Meirelles, porém nomeado pelo Lula. E os juros vão lá em cima, o governo adota uma certa política de austeridade sem obrigação legal, né, como a gente tem hoje, tanto com o teto de gastos quanto com o arcabouço fiscal. E aí o arcabouço fiscal está nessa estratégia, que é uma estratégia que economicamente ela pode não fazer sentido do ponto de vista dos economistas que estão pensando o governo, né, porque é contra tudo que se diz, que o Estado deve gastar, que o Estado deve induzir o desenvolvimento, então como é que você chega voluntariamente colocando uma amarra no gasto? Mas aí é aquela velha questão política do governo se mostrar, entre aspas, responsável, sabendo o ambiente político no qual está inserido, e aí a gente pode ter todas as nossas críticas de esquerda, não vai caber nesse programa explicar. Já fizemos, né? Já estou inclusive. apenas apresentando. A estratégia do governo é essa, é se mostrar um governo, entre aspas, normal, responsável, que sabe lidar com a coisa pública, de encontrar espaço orçamentário para políticas públicas, para políticas sociais compensatórias, para política industrial, para fazer política de retomada de investimento, porém com responsabilidade aí entre muitas aspas, né? E se mostrando um governo palatável para o mercado, né? E toda a opinião pública que é atrelada aí ao mercado, que é construída, a gente sabe, via muita propaganda ideológica, imprensa, os próprios cursos de formação que formam os nossos profissionais aí, né? As pessoas saem das suas instituições de educação com raras e honrosas exceções imersos nessa visão única de mundo. Porém, acho que é isso. Assim, nesses primeiros meses o governo tenta se mostrar um governo responsável, que sabe tocar o barco, que vai fazer políticas sociais e políticas de gasto público, porém com limite, com responsabilidade, sinalizando aos agentes econômicos que eles não têm nada a temer, digamos assim, né? Não haverá, o PT é um partido com alas socialistas, mas não é um partido socialista, é um partido social-democrata, e vai fazendo o governo social-democrata possível, considerando o quadro político brasileiro. E é interessante que a gente trouxe esse debate aqui hoje, para além dessa questão da agência de classificação, como você falou aí no Twitter, né? Viralizou aí um cidadão, é um articulista liberal bem famosinho, tem sobrenome, não vou falar... Um MBL de primeira hora. Não vou falar quem é, ali. mas o sobrenome dele é de Deus grego, né? Nem sei se é sobrenome mesmo, vai saber também, que esses caras gostam de mudar de nome. E esse cara, e aí qual a alegação dele? Não fez nada, né? O Lula não fez nada, o governo Lula não fez nada, é tudo contexto global, né? E aí muita gente, inclusive, percebia ele está ali... apenas dando sorte. Dando sorte, né? E aí... tem a versão também bolsonarista de que tudo de bom é por conta da política monetária do Banco Central bolsonarista. Não, e tem uma versão melhor. Sabe qual é a versão melhor? Começou a funcionar em janeiro. Sabe qual é a versão melhor que hoje eu vi do próprio Twitter do cidadão? Viralizou aí o Otávio Guedes, né, colunista do Globo News, falando sobre economia, um colunista que tem se mostrado bastante digno, inclusive, falando sobre como, né, a economia vai melhorando e tal, e que isso era que o Paulo Guedes acharia isso, né? O homônimo dele aí. E aí o Paulo Guedes disse que estava muito feliz, retuitou,
disse que estava muito feliz porque era fruto do trabalho dele, do que ele tinha feito na economia nesses 4 anos. É muito cara de pau, né? É incrível que não tenha dado ele ter ficado 4 anos e só tivesse começado a dar resultado em janeiro de 2023, né? Pois muito impressionante. é curioso isso, né? E aí a gente eu quis chamar a questão por esse ponto, né? Por esse viés, que eu acho que a economia a gente consegue avaliar por alguns vieses, né? Políticos, inclusive. Porque, assim, é claro que o que o Lula, as medidas que o Lula implementou, algumas ele não conseguiu nem implementar ainda efetivamente. É claro que essas medidas ainda não surtiram efeito por si só, né? A questão, por exemplo, de isenção de alguns impostos, já anunciou hoje de passagem aérea. Olha, o barateamento da gasolina por si só, como nós falamos na semana, esse sim, né? A derrubada da política de preços é um terremoto. Esse surte efeito. Está na estrutura de custo de tudo. E você barateia combustível, barateia alimento, as pessoas voltam ao consumo, sinaliza uma certa esperança de melhora, então as pessoas voltam a fazer plano. Volta a fazer plano de construir suas casas, de comprar seus carros, que sejam também. De frota, de transporte, as empresas, né, de transporte, de frota. Sim, então eu acho que a principal, além das medidas políticas e das medidas de sinalização, que é basicamente o que foi feito desde janeiro, a principal medida concreta, no sentido de uma melhora do ambiente econômico, é a mudança da política de preço da Petrobras. Pois é, e é isso que é mais ou menos sobre isso que eu queria falar, porque assim, como você explicou, né, é uma mudança radical boa, importante, né? Mas assim, eu quis trazer essa questão do ambiente, né? Para as pessoas entenderem, né? Eu acho que você explicou muito bem, você já vem explicando isso, inclusive, desde a eleição. Se vocês pegarem aí falas do Daniel na época da eleição, ele fala exatamente isso. Para as pessoas entenderem que, assim, o próprio ambiente político de você eleger o Lula, a gente fala isso, por exemplo, na política internacional, né? Política internacional é muito claro isso, né, Fagner? A simples presença do Lula faz o Brasil um player econômico na geopolítica. Fala agora da líder aí da União Europeia, né? Que essa semana falou, sua eleição traz o Brasil pro cenário político, né? Que ninguém repercutiu, né? Isso porque o Lula não falou o que ela quis, né? Pois é. Criticou os termos do acordo com a União Europeia. Mas não à toa, quando o Lula ganhou a eleição, não sei se vocês vão lembrar, certamente vão, e aqueles estão ouvindo a gente também, o reconhecimento à eleição do Lula, ele não foi um reconhecimento meramente protocolar de chefes de Estado, né? O Emmanuel Macron, que é uma figura, enfim, com quem a gente também não tem nenhum alinhamento político. Os trabalhadores franceses lá estão comendo o pão que o diabo amassou com ele lá por conta das reformas que ele tem feito na França. Mas o Emmanuel Macron, quando o Lula ganhou a eleição, ele não foi um tweet, por exemplo, do governo francês reconhecendo a eleição, dando parabéns ao vencedor, não. Era o Emmanuel Macron dizendo: meu amigo Lula estava com saudades, que bom que você voltou. A mesma coisa... Estava ansioso. Estava ansioso pela sua volta. Mesma coisa lá o chanceler alemão lá, o Schulz, né? A mesma coisa os da América Latina, o Gustavo Petro e o próprio Alberto Fernandes, que foi o primeiro a vir ao Brasil assim que a notícia se confirmou. É muito além, vou repetir uma coisa que eu já falei aqui em algum programa atrás, mas eu acho que é muito real, cara. Assim, a gente tem que botar a mão pro céu e assim agradecer quem tem fé. Tem que botar a mão pro céu e agradecer que a gente tem um líder político da estatura do Luiz Inácio Lula da Silva, com todas as contradições que ele tenha e todo mundo tem, e com todas as possíveis discordâncias que a gente tem e temos mesmo, mas a gente tem que agradecer porque não é todo país que tem um político dessa envergadura. O mundo sabe disso. E o mundo sabe disso, isso que eu ia falar, tá mais do que comprovado que tem muito país aí que gostaria de ter um Lula para chamar de seu, mas ninguém tem. Só o Brasil tem. E o que dá, né? O que nos dá mais nervoso, raiva, entre outros sentimentos não lá muito bons, é que a gente tem um político dessa envergadura com todas essas contradições que a gente está falando aqui, mas a gente não trata como deveria ser tratado. Quem dera que o Brasil tivesse um político como o Lula à esquerda e um político como o Lula à direita. Vamos tratar dessa forma, assim. Que tivesse alguém na direita, que o Brasil tivesse na direita alguém com o mínimo de dignidade. A gente tem aí uma miríade imensa de direitas, uma miríade de pessoas, de políticos de direita, de lideranças políticas de direita, e a gente não pode apontar e dizer que nenhuma delas tem 10% do papel que o Lula representa para o Brasil no mundo. Seria bom que tivesse. Seria
seria, eu diria, humano que tivesse. Seria ótimo que a disputa política se desse entre duas lideranças da estatura do Lula, uma direita e uma esquerda. Mas, infelizmente, não tem. Infelizmente, a gente... Aliás, já que vocês falaram aí da política internacional, né? E o Fagner falou que a gente não trata, a gente, né, no caso a imprensa, a sociedade brasileira, de forma geral, não trata o Lula no patamar que ele deveria ser tratado. A gente teve um lance lá do G20 não, do G8, né, que o Lula foi como convidado, e teve aquele desencontro com o presidente da Ucrânia, o Zelensky. O Lula tinha feito falas que foram interpretadas como apoio à Rússia, quando ele fala que, não, na verdade, ele está querendo mediar o conflito, e se ele vai mediar o conflito, ele não pode tomar partido a priori, etc. E quando o Zelensky deu aquela esnobada, que muita gente, muito jornalista conceituado, inclusive, da área internacional, interpretou que era uma má vontade, mais do que uma esnobada do governo ucraniano, era uma má vontade do governo brasileiro de se encontrar com o Zelensky no Japão, já que eles estavam lá, e aí choveu crítica na imprensa, a imprensa que compra acriticamente a versão da OTAN, né, e dos Estados Unidos, como sempre, coloca o Zelensky como um herói, defendendo o seu país, etc. Tudo que vocês sabem aí, né? O ouvinte lá do bem sabe. E ficou falando que o governo ucraniano não quis encontrar o governo brasileiro, que mandou um monte de indireta, porque sabe que essa tentativa aí do governo brasileiro de tentar mediar o conflito não vai acontecer, porque o Brasil é irrelevante no cenário internacional, aquele viralatismo conhecido. E não mais que, de repente, essa semana começam a aparecer notícias nessa mesma imprensa de que o governo ucraniano estaria interessado em promover esse encontro entre o Lula e o Zelensky, pensando, inclusive, do Zelensky vir ao Brasil para encontrar com o Lula, né? Então, como diria um certo ex-presidente, o tempo é o senhor da razão. Para a gente concluir, né, esse bloco, é mais ou menos isso que a gente quer falar da questão econômica, né? Que ainda... O Daniel citou muito bem, muito feliz a questão do petróleo, né, da Petrobras, do combustível, que realmente é essencial e acho que é algo bem prático que você sente logo na hora, né? A própria inflação, enfim, tem vários índices aí que melhoram de fato por vários motivos, mas nem é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de fato a questão estabilidade, né? A questão política mesmo, né? De você, enfim, ter uma pessoa decente, e o Lula é essa pessoa, mas para além do grande líder que ele é um cara que ele vai chegar e ele de fato vai querer desenvolver o país de alguma forma, né? Ele tem as fórmulas dele. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Vale lembrar que tem Camisa Crítica também no Armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Passe lá para conferir os materiais, breve em São Paulo e, quem sabe, em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. A gente vai fechar esse quadro aqui, mas antes de ir pro próximo quadro, quem quiser ajudar o Lado B, como é que faz? Bem, se você tem R$10 aí sobrando, o melhor a fazer é assinar o nosso plano de apoio do Lado B do Rio na Aurelo, né? Você vai ser um financiador do Lado B do Rio lá na orelo.cc/Lado B do Rio, orelo.cc/Lado B do Rio. Você pode baixar o aplicativo também, principalmente quem tem Android. Quem tem iPhone pode baixar o aplicativo e ir para o navegador digitar orelo.cc/Lado B do Rio. E aí, com R$10, você ajuda a financiar o Lado B. E assim, além de financiar o Lado B do Rio e o Lado B Notícias, né, de fazer com que a gente possa estar aqui gravando, que o Lado B Notícias, que voltou aí recentemente falando sobre marco temporal, esteja no ar, você também concorre a brindes, né? A gente faz o sorteio oferecido pela Camisa Crítica. Você ouve também episódios exclusivos. Aí a gente tem aí o nosso nova série, que provavelmente semana que vem a gente vai soltar alguma coisa, que é o Zap Lado B. Você pode receber newsletter, conversar com a gente nos tópicos, né? Enfim, você pode fazer parte de uma comunidade, né? O Lado B na Aurelo é como se fosse uma comunidade. Se tiver R$20 aí sobrando, você vai lá na orelo.cc/Lado B do Rio, que além disso tudo que eu falei antes, você vem para o nosso conselho editorial, né? A gente está debatendo, a gente debate, por exemplo, a pauta, né,
um debate que eu abri essa semana, abri hoje, na verdade, lá com o pessoal do Conselho Editorial, é que tipo de formato a gente pode dar, né, para os apoiadores e para os ouvintes, né? A gente está querendo expandir nossos formatos. A gente sabe que o Lado B do Rio e o Lado B Notícias são produtos midiáticos, digamos assim, consolidados, mas a gente sabe que tá a caminhos também, há outras coisas legais que vocês gostariam de ver. Então você vai lá e debate isso no nosso grupo de apoiadores e apoiadoras no Telegram. A gente recebe feedback, troca ideia, conversa, manda meme, fica puto, manda figurinha, marca cervejada, que essa cervejada tem que sair. Acho que esse mês eu acho que vou tentar marcar cervejada aí, vamos ver. E quem não tem cartão de crédito, tudo bem também. A Aurelo aceita apoios por Pix, então você não tem desculpa, você vai lá na aurelo.cc/Lado B do Rio. Mas, se não, os R$10 aí, mas todo mês não dá pra dar R$10, Caio. O que eu posso fazer? Você pode nos apoiar por Pix, mas com as doações avulsas para Lado B do Rio, @yahoo.com. Você não vai ter as recompensas, né, do apoiador do Lado B na Aurelo, mas ao menos ajudará o Lado B a se manter aí. Qualquer R$10 que vocês coloquem no nosso Pix nos ajuda bastante, tá? Quem tá quebrado de grana tem como ajudar também. Você baixa o aplicativo da Aurelo e você ouve o Lado B por lá. A Aurelo é a única plataforma que nos remunera, né? Mas eu só ouço naquele aplicativo sueco que não dá R$1 pra gente. Cara, baixa lá e testa a Aurelo. Eu, por exemplo, testei e gostei. Eu só ouço pelo Aurelo. Mas, enfim, a gente sabe que você gosta, né? Eu gosto muito, tô habituado, ouço música nesse aqui. Tudo bem, então você chega lá, comenta, né? Agora tem como comentar, avalia, né? Enfim, compartilha. Tem sempre um jeito de ajudar o Lado B, tá bom? Cezão, a gente vai viajar agora pros primórdios do Lado B e vai pro quadro Nos Tempos da Guanabara. Quero um bate-papo na esquina, eu quero rir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Bem, você que é ouvinte do Lado B há pouco tempo, às vezes nem dá um pouco tempo assim, um tempo razoável, talvez você não vai conhecer esse quadro. Esse quadro apareceu bem pouco nos últimos anos aí, sei lá, nos últimos... Pelo menos 5 anos que a gente não... Não, eu acho que a gente fez um Nos Tempos da Guanabara, mais ou menos recente, aí nos últimos 3, 4 anos, pra falar de alguma coisa, mas eu não lembro. Mas é isso, apareceu, sei lá, uma vez nos últimos 4 anos, ou 5, né? Mas no começo do programa, ele era bem rotineiro aqui. O que é esse quadro? A gente fala de coisas antigas, né? Personagens, histórias, efemérides, tanto do passado histórico, né? Dos tempos que o Rio era Guanabara, como diz a música e o nome do quadro, quanto, enfim, fatos mais recentes. E, enfim, a gente tá em junho de 2023, né? Então, aniversário aí de 10 anos das famosas, das controversas jornadas de junho, movimento que tomou as ruas do Brasil, e ele é fundamental para explicar o que o Brasil se tornou depois disso. Porém, embora sejam parte fundamental para explicar o Brasil dos últimos anos, o movimento em si não é muito simples de explicar. Ele tem diversas explicações. Se a Revolução Francesa, que tem mais de 200 anos, é difícil, imagina aquilo que aconteceu só há 10, né? Mal, né, que disse, né? É muito recente. Isso, é uma frase atribuída ao Mao, eu não sei se ele disse de verdade, né, que quando perguntado já uns 180 anos depois da Revolução Francesa o que ele achava, ele falou que ainda era muito cedo para falar. É mais ou menos isso, né? Imagina as jornadas de junho de um Brasil doido, com rede social bombando, uma loucura. E é isso, né? Do ponto de vista histórico, a gente não tá recente ainda, né? E aí a gente tá aberto aqui, quem sabe nas próximas semanas, trazer alguém que tá estudando, né? Que estuda o tema mais a fundo, né? De maneira mais teórica, para ajudar a debater. Acho que a gente não vai chegar num lugar... a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, mas enfim, vai ajudar a gente a entender. Mas hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai dar os nossos olhares pessoais. É uma pena a Luara não estar aqui, porque eu acho que ela falaria de um lugar literalmente geográfico diferente, seria interessante também. Mas nós três que estamos aqui hoje, a gente vive... E de alguém organizada, né, Caio? Porque todo mundo aqui teve sua participação, mas não de forma organizada. Além disso, né, ela já era militante do PT, também por isso, né. Mas enfim, talvez ela peça um áudiozinho pra ela aí pro Zap lá do B, vamos ver. Mas a gente vai falar sobre o que a gente olhou, o que a gente viu, né, porque a gente viveu, a gente lembra daquilo, né. Todos nós aqui estávamos lá, seja passando por lá por passar, porque trabalhávamos no centro da cidade, por exemplo, nos atos gigantescos que tiveram no Rio, no centro, seja porque fomos mesmo, porque de algum momento a gente foi lá protestar, ou porque fomos ver apenas, ou enfim... A gente estava lá, né, Fagner? A verdade é essa. Nós três estávamos lá e temos nossas histórias para contar em nossos pontos de vista, tanto os que a gente viu lá, vivemos, né, aquilo, quanto os que depois a gente vai também encaixando algumas coisas, né?
Às vezes eu paro no silêncio da noite e penso que, lamentavelmente, eu estava lá. Mas tem horas que eu penso que não. Bom, eu sou partidário da ideia de que realmente é precipitado. Se você pegar alguém que escreveu aí tweet, o livro e tal, com muita certeza sobre o que aconteceu em junho de 2013, desconfie. Não estou dizendo para você descartar totalmente o que diz, não, mas é só para desconfiar, porque, como eu diria Guimarães Rosa, quem desconfia fica sábio, né? Então, desconfia. Às vezes, o meu sentimento particular é esse, assim. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando que, eu não deveria ter saído de casa naqueles dias de junho. Mas também tem dias que eu penso que não, que eu deveria sim ter saído. A leitura de junho de 2013, eu não sei se é para dar já essa leitura agora, mas a leitura de junho de 2013 que eu tenho hoje, né, passando 10 anos, é muito parecida com a leitura de um amigo meu, que inclusive quando a gente tinha site, né, na época que o Lado B tinha site, ele até escreveu alguns textos lá, é o Eduardo Tomazini Teixeira. Ele é um professor de geografia da UERJ, e hoje, né, ele é um professor de geografia da UERJ, mas na época não. Mas ele tem uma leitura que eu tendo a concordar hoje sobre junho de 2013. Enfim, é uma leitura que também não é muito das mais originais, assim, né? Muita gente pensa isso. Que é um movimento que, enfim, cresceu e que foi cooptado. A direita viu como uma janela de oportunidade para poder derrubar um governo de esquerda que não era derrubado nas urnas. Era um movimento legítimo começou como um movimento legítimo de redução das passagens e que depois acabou virando uma miríade de pautas, algumas também muito justas e outras absurdas. E aí que, num determinado momento, a direita enxergou aquilo como uma janela de oportunidade interessante para derrubar um governo que já vinha há 10 anos no poder e que não dava indicativos de que sairia na urna, até porque em maio de 2013, a popularidade de Dilma Rousseff passava de 60%. É bem importante a gente ter isso. Assim. Um mês antes dos atos, a popularidade dela, se não me engano, passava dos 60%, e um mês depois caiu a 20%. Né? Então, foi uma janela de oportunidade. Eu, como sou uma figura muitíssimo desconfiada, sempre fui desconfiado dos acontecimentos e desconfiado principalmente das pessoas, mas acho que, na verdade, eu desconfio até mais dos acontecimentos do que das pessoas mesmo. Mas, como sou uma pessoa muito desconfiada, me lembro que no dia 20 de junho, que foi o dia, se salvo engano, se minha memória não me trai, o dia que a passeata aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, eu me lembro de ter saído dessa passeata com uma amiga. A gente saiu basicamente fugindo de nazista. Basicamente fugindo de grupos neonazis que estavam varrendo todo mundo que estava com bandeira vermelha. Varrendo mesmo. E como eu estava com essa amiga, a Dani, o esposo dela, meu amigo, acho que, se não me engano, já trabalhava em Brasília e não tinha conseguido chegar a tempo. Enfim, não lembro o que foi que aconteceu, mas eu sei que eu estava com ela, só eu e ela, e a gente saiu fugido do meio dos neonazis que saíram varrendo todo mundo. E eu me lembro de ir para Lapa, foi o primeiro lugar que a gente conseguiu pensar mais próximo para parar e descansar e comer alguma coisa e tal. E tá na televisão as imagens de tudo que estava acontecendo no Rio e no Brasil inteiro, mas principalmente no Rio e São Paulo. E eu me lembro de, nessa hora, falar com as pessoas que estavam ali, meia dúzia de pessoas que estavam próximas, assim, todo mundo que de alguma maneira também tinha estado no ato naquele dia, falar: essa porra é golpe. Essa porra é o começo de um golpe. A gente não sabe se isso vai acontecer daqui a uma semana ou se vai acontecer daqui a alguns anos. Mas vai acontecer. E eu acho que, assim, a minha leitura, por mais que ela parecesse simplista ali naquele primeiro momento, no calor do momento, no calor literal, porque eu cheguei fugido, né? Era um negócio de fugir de apanhar mesmo. Mas era uma leitura muito clara que eu vi na televisão quando eu vi as imagens acontecerem, via a empolgação com que naquela altura a Rede Globo já dava
para as manifestações, e mais do que para as manifestações, né? Para as pautas federais que foram levantadas ali naqueles atos, né? Porque vale lembrar, junho de 2013 começou como um movimento local de redução do preço da passagem, que não é uma atribuição da Dilma Rousseff na época, não é uma atribuição federal. Mas ali naquele momento a Globo já tinha excitado as pautas federais, e a minha percepção vendo o plantão, o JN, eu não lembro, acho que era o JN ao vivo, enfim, não sei o que estava acontecendo, eu falei, essa porra é um golpe. E eu não sei como é que vai acontecer. Eu não imaginava que tivesse ter tanque na rua, nada disso, porque eu já tinha visto acontecer, enfim, outras coisas do tipo, né? As primaveras estavam acontecendo aí ao redor do globo, e a gente já via que não necessariamente precisava de farda e coturno e tanque na rua, mas eu imaginava que aquilo ali pudesse ser um princípio de incitação de golpe. E eu acho que eu estava certo, assim. Eu não sei se necessariamente quem estava na rua tinha dimensão de que estava incitando ou que estava parindo um golpe, mas quem divulgou, quem excitou, que é o caso, enfim, da Fiesp, das organizações Globo, né, das grandes empresas, dos bancos, né, do Itaú, essa turma aí, eu acho que eu acertei na mosca. Essa turma aí olhou aquilo ali e falou, é a chance que a gente tem de derrubar o PT. E quase conseguiu nas eleições de 2014, não conseguiu por pouco, mas, enfim, o plano continuou, e aí depois foi o que a gente viu. Eduardo Cunha, o golpe chegou em 2016, começou em 2013 e foi consolidado em 2016. E de lá para cá foi tudo isso que a gente viu. Minha leitura é essa, assim, né? Eu acho que eu não tô totalmente errado. Agora, dizer que as pessoas, todo mundo que foi pra rua, quem começou o movimento era golpista, isso aí eu desconfio antes de falar. Não vou falar um troço desse, porque é isso. Eu acho que quem desconfia fica sábio, não dá pra ter certeza de nada, não. Agora, mas que foi usado, foi. Eu acho que para nós de esquerda, que já estávamos naquela altura algo acostumados, né, a evento de rua, manifestação de rua e tal, que é algo comum, né, para as pautas de esquerda, para a nossa geração, a gente ficou entre o deslumbramento, o susto e o choque. Primeiro o deslumbramento, porque os nossos atos, se o ato tinha 10 mil pessoas, convenhamos, se ele enchesse a Cinelândia assim, era um ato vitorioso. E a gente costumava reclamar muito da letargia da população, que a população não se interessava pelas questões políticas, né, que estava mais preocupada em ver novela, alienada, essas coisas todas. E, de repente, né, é bom lembrar também, dar um pouco de localização do que acontecia em 2013, esses aumentos de tarifa de transporte público, eles costumam ser em janeiro, do início do ano. E naquele ano, eles não aconteceram em janeiro nas principais capitais. Foi segurado. Estava tendo um pico inflacionário ali do final de 12 para 13, e houve um entendimento do governo com as principais prefeituras de jogar para o meio do ano os aumentos para não pressionar muito a inflação, que estava tendo um pico inflacionário. Ali, por exemplo, pico inflacionário considerando a realidade da época, naturalmente. E, obviamente, a imprensa fazendo todo o escarcéu. Vocês aí vão lembrar do colar de tomates da Ana Maria Braga, Isso. Por causa do pico do preço de tomate. É mais ou menos essa época, essa virada de 12 para 13. Quando chega em junho, esses aumentos represados desde o início do ano são aplicados, né? Principalmente por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as principais capitais, né? As maiores cidades. E aí há o MPL, o Movimento Passe Livre em São Paulo, que é uma organização, na época, voltada, defendendo o passe livre, como diz o próprio nome, organiza um protesto com significativa adesão no início de junho, e acontecem protestos em outras cidades também, e que, principalmente em São Paulo, sofre com uma pesada repressão policial. E essa pesada repressão policial leva a uma solidariedade, ainda das pessoas que estão no campo mais à esquerda, né, de engrossar esses atos. Para além da questão dos 20 centavos, né, não são só os 20 centavos, digamos assim. Então, já no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, inclusive, a gente tem atos bastante grandes, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, também severamente reprimidos, sobretudo em São Paulo. E aí, naquele momento, vale lembrar também que no dia 15 de junho, 2 dias depois, começa a Copa das Confederações, que é um evento FIFA, um evento teste para a Copa do Mundo, que seria realizada no ano seguinte, Brasil
no processo de preparação da Copa do Mundo, também no processo de preparação para os Jogos Olímpicos de 2016, e com todos os problemas que a gente sabe que teve na preparação da Copa, né, na questão do superfaturamento de estádios, a destruição dos estádios brasileiros, como eles eram, dentro de uma lógica de elitização da torcida e tal, tudo que a gente sabe e debate aqui também há mais de 10 anos, mas que tinha na imprensa, naqueles meses, uma escandalização muito grande com a questão das obras. Né, de que fundamental. Acho que é uma parte fundamental. Está gastando bilhões, ao invés de gastar a esquerda organizada. Os movimentos organizados estavam encampando esse. Sim, essa é uma pauta. Essa é uma não pauta. Vai ter Copa, essa é uma pauta. Etc. Não, eu acho que é bom separar. Essa é uma pauta que a gente via movimentos de partidos e organizações da esquerda organizada. Sim. Né? Só que se a crítica pela esquerda era pelos superfaturamentos e por obras desnecessárias, muitas vezes remoções desnecessárias, você vai construir um estádio e vai melhorar o acesso. Aí você tira pessoas que moram do lado da Avenida das Américas no Recreio, a 40 quilômetros do Maracanã. Né? Aconteceu muito isso, não só no Rio de Janeiro, como em outras cidades. Você usar a Copa como desculpa. No Rio de Janeiro, Olimpíada, em outras cidades, a Copa como desculpa para implementar políticas higienistas e tal. Mas o que a gente via na imprensa era crítica moralista, né? Pelo excesso de gastos, podia estar investindo esse dinheiro em saúde e educação. Lembrando que, se você fizer a conta, o dinheiro gasto nos estádios não é tão grande assim se você pensar no orçamento de educação e saúde. Mas, enfim, uma outra história. Mas existia esse caldo cultural aí, né? Não só a revolta com a repressão policial aos atos do dia 13, como todo esse caldo cultural exacerbado pelo fato do certame estar começando, né? Os estádios começarem a ser inaugurados, começarem a ter jogos, e aí cada lugar que tinha um jogo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Fortaleza, Salvador também, virava um ponto de manifestação. Isso. Né? Porque a manifestação era também contra a Copa, era contra a FIFA. E vai se criando esse caldo de indignação generalizada contra tudo isso que aí está. Exato. E aí, entre o dia 13 e o dia 17, para o dia 17, que já é um dia de semana, uma segunda-feira, dia 13 foi uma quinta, eu acho, e dia 17, que é uma segunda, há uma chamada de novos atos, né, engrossando mais ainda esses atos, e a imprensa corporativa, que até o dia 14, né, o dia seguinte do dia 13, batia muito nas manifestações como coisa de baderneiros, né, que promoviam a desordem, os black blocs e defendendo o lado da polícia, né, a atuação da repressão policial. Esse discurso muda para o dia 17, nesses 4 dias. Que é exatamente o final de semana que começa a disputa da Copa das Confederações com a manifestação. O primeiro a dar esse sinal de mudança foi o Arnaldo Jabor no Jornal da Globo. Provavelmente na sexta, ele falava em sextas, mas provavelmente no dia 14, que foi uma sexta. E aí tem a abertura da Copa no dia 15, tem jogos dia 16, manifestações perto dos estádios, e no dia 17 tem uma manifestação monstro em várias capitais, no Rio de Janeiro também, que, passado o deslumbramento nosso com o dia 13, o dia 17 é o dia do susto, porque aí ainda é razoavelmente, entre aspas, de esquerda ali, aquela manifestação, mas a gente já começa a ver figurinhas incomuns, gente de verde e amarelo. Grito de sem partido. Sem partido. PEC 37, que era um negócio lá do Ministério Público, ninguém nem sabia o que era até o Jabor falar, contra a corrupção. Começam a aparecer os primeiros fora Dilma, porque antes era contra os poderes locais, né? Sobretudo no Rio, que era Eduardo Paes São Paulo também. Cabral. São Paulo tinha o Haddad, que era uma prefeitura do PT, mas que demorou a agir, não queria abaixar o preço. Lembro que chegou a sentar com o Alckmin, né? Era o governador. Eu lembro que os dois... Depois do dia 17, acho que no dia 19, depois dos atos, do crescendo dos atos, né, do dia 17, tanto o Paes no Rio, quanto o Haddad, que faz questão de aparecer junto com o Alckmin em São Paulo para evitar o aumento tanto das tarifas municipais quanto das intermunicipais na região metropolitana de São Paulo, fazem esse anúncio no dia 19. E aí, bem, conseguimos. O movimento foi vitorioso, né? Não aumentou o preço da passagem. E no dia 20, que era uma quinta-feira, é convocada mais uma mega manifestação, entre aspas, que seria para comemorar o evento. E essa foi a do choque. Essa é a que o Fagner fala que ele saiu correndo, junto com essa amiga aqui em comum, inclusive, de neonazista. Você tinha já milícias organizadas para bater em gente que segurasse bandeira de partido de esquerda, arrancando bandeira. Aumenta aquele mote do não é só por 20 centavos, né? Porque aí os 20 centavos já não eram uma questão. Isso contra isso que aí está. Isso. E aí, isso foi um fato.
As manifestações eram uma coisa no dia 13, até o dia 13, e no dia 20, elas são outra coisa completamente diferente. E lidas também. Elas foram lidas pela sociedade, pela grande mídia de forma diferente. Não só pela grande mídia. Eu lembro que os blogs também, eles mesmos, os blogs alternativos, chamados blogs alternativos de esquerda, eles foram meio que adequando ali, porque viram que a coisa se transformou. E daí o nosso choque, que pode ser que... Eu não acredito que na gênese seja um movimento orquestrado contra o governo Dilma. Saiu aí uma revista do PT com essas posições, né, e tal, esses dias. Discordo, sou contra essa visão. Acho que tinha muita gente boa, sobretudo no início, mas o nosso choque, sobretudo aí, é que nós não estávamos preparados para absorver aquilo. Enquanto que a extrema-direita, que a gente considerava muito minoritária... nem se falava direito quase nisso. Nem se falava disso. Era tido como... Considerado grupo de malucos Exato, era o Bolsonaro, já falava no Super Pop, no Pânico e tal, mas era só zoeira. Era lixo. Isso, zoeira. E eu acho que eles já estavam ali preparados para qualquer oportunidade dar o bote. Já havia rede social, já tinha o WhatsApp muito forte. Facebook, principalmente. Facebook. Né? Os eventos, você lembra? Era moda, era as primaveras que aconteciam ao redor do mundo, e o Brasil também entrou nessa. As páginas as páginas anônimas e marcar os eventos, né? Então, o evento, a marcha tal, tem 1 milhão de pessoas confirmadas no Facebook e tal. Exatamente. E você deixar de ter... Como é que acontecia até essa época? Você reunia uma galera dos movimentos, reunia geralmente no Rio de Janeiro, no saguão do IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da FRJ, ou em qualquer outro lugar com tradição, né, de militância à esquerda e tal. Os movimentos combinavam entre si como é que ia ser, se ia contratar carro de som, cotizar e tal. E, de repente, perde completamente o controle disso. Isso vai para fóruns de internet que sabe sei lá quem comanda, financiado por quem. Exato. E ganha uma escala muito maior. A gente não estava absolutamente nada preparado para isso. A gente viu, assim como tem a história lá que o povo assistiu bestializado a proclamação da República, né? A esquerda assistiu bestializada a perda de controle dos atos de junho. E daí se cria um caldo cultural de grande mal-estar, né? De que está tudo errado e que derruba a popularidade da Dilma, Lava Jato dando seus primeiros passos, seus primeiros golpes, já nessa época também, é bom lembrar. E a gente seguiu bastante perdido, até entender o que estava acontecendo, né? Esse poder de mobilização. Está perdido até hoje, na real, né? De rede social está perdido, mas se a gente está perdido hoje, imagina em 21 de junho de 2016. E só para completar a minha intervenção, se a gente, dando esse depoimento em primeira pessoa, né? Se nós como militantes estávamos primeiro deslumbrados, depois assustados, por fim chocados, o governo e os partidos institucionais, o PT à frente, que é o maior deles, também não conseguiram ter uma leitura ali rápida do que estava acontecendo e escorreu pela mão qualquer possibilidade de tentar se aproveitar positivamente dos atos, né? Só para terminar essa cronologia, essa passeata do dia 20, que já está cheia de neonazi, na sexta-feira, 21 de junho, a Dilma faz um pronunciamento à TV, que depois ficou famoso até como meme, né? Do quebrem janelas, e não sei o que lá, quebrem banco, patrimônio público, etc. É desse pronunciamento, 21 de junho. E ela, nesse pronunciamento, ela aponta uma série de medidas que o governo estaria tendo como resposta aos atos, né? Um plano de mobilidade, já que a questão dos 20 centavos, né? De mobilidade urbana, um grande plano de mobilidade urbana, de qualificação do transporte público. Eram boas medidas, inclusive. Reforma política para combater a corrupção, você mudar o modo de financiamento de campanha, o modo como se elegem os deputados no Brasil, né? Aproveitar esse movimento para fazer andar, né? Uma série de reformas ali que estavam há muito tempo numa sala de espera sem grandes perspectivas. Isso é numa sexta. No sábado e no domingo, essas propostas são arrasadas, tanto na imprensa quanto no Congresso, sobretudo pelo PMDB, que era o maior partido à época. E já na segunda-feira... E era o primeiro na linha de sucessão. Exatamente. E já na segunda-feira o governo recua, né? E essas propostas refluem, são descaracterizadas e tal, então acho que acaba querendo só o fundo contra a pobreza, com dinheiro dos royalties, do pré-sal lá e tal. Mas a parte de reforma estrutural, né, é completamente recuada. Então, perde-se aí qualquer chance de tentar se aproveitar minimamente de uma agenda positiva para o governo, né? O governo fica só com o ônus
e com a agenda negativa. O Daniel acabou fazendo mais uma análise mesmo do que acho que foi uma boa análise, inclusive, concordo bastante, do que acho que contar. Eu queria mais que a gente contasse, assim, o que a gente estava lá fazendo lá, e eu acho que o Fagner até contou, que queria te ouvir, Daniel, assim, você foi, assim, você fez uma boa análise, eu acredito eu, inclusive, partindo do contexto, né? Da análise que você fez na época. Mas eu queria saber, vocês foram lá, você foi lá, assim, como é que foi, assim, o seu entendimento ali na hora mesmo, assim, do ato em si, né, assim, daquela hora. Isso que eu falei do deslumbramento, o susto e o choque, é muito da minha percepção pessoal ali, né? Eu fui esses atos que eu daquela hora mesmo que você teve 13, 17 e 20, 13 é um deslumbramento do nossa, tá acontecendo, né? Galera, Gigante acordou, né? Veio pra rua, Gigante acordou, 100 mil pessoas na Rio Branco, né? Pensando na mobilidade urbana, né? As pessoas preocupadas com a sua... né? Teve amigo nosso que achou que a gente estava vivendo um movimento pré-revolucionário. Teve isso, né? As pessoas pensando em políticas públicas, né? Contra o neoliberalismo, porque... Vai lembrar, no dia 13, a gente xingava o Paz e o Cabral, né? Representantes máximos do neoliberalismo no Rio de Janeiro. E aí, no dia 17, que é já o dia do susto, a gente já fica cabreiro. E eu lembro até, pessoalmente, lá quando no dia 19, baixou, que bom, né? Conseguimos e tal. Eu falei, gente, pra que fazer no dia 20? Já foi. Não, é pra comemorar, assim, as pessoas falavam isso. E eu lembro que no dia 20, aí o depoimento é pessoal mesmo, o dia 20, falei da Copa das Confederações, no dia 20 tinha Espanha e Tahiti pela Copa das Confederações do Maracanã. Eu tinha comprado ingresso, né? Todo mundo sabe aqui que a gente gosta de futebol, e o Maracanã recém-aberto, apesar de ser contra a reforma, então, vamos lá, né? Ver como é que ficou. Ver a Espanha, que era então campeã do mundo, né? Com seus craques da época, Iniesta, Fábricas, etc. Vamos lá, mesmo que seja contra o Tahiti. Fui pro Maracanã, amigos de esquerda me xingavam, falavam que eu estava lá prestigiando o evento do Capital, ao invés de estar na rua, junto com a população, né? O bom e velho moralismo de esquerda e tal. E fomos eu, a Ana, minha companheira, e a mãe dela, minha sogra. Não tinha minha filha, não existia minha filha ainda, que nasceu só no ano seguinte. E aí fomos lá, vimos o jogo, foi 10-0 para a Espanha, e a gente sai do Maracanã. Saúde, 10-0. Educação, 10-0. O Maracanã meio sitiado. O Maracanã sitiado. Isso, assim, era por foda. manifestações. E a polícia fazendo cordão de isolamento nos viadutos. Pra quem conhece o Maracanã, tem a linha do trem do lado, né? Tinha um perímetro de segurança do Maracanã que estava segurando os manifestantes no viaduto São Cristóvão. E a gente sai meio andando rápido, né? Atravessa a passarela, já cai no metrô. Você não anda muito na rua. E aí minha sogra ainda mora em Niterói. O nosso plano era, a gente vai levar ela na barca, no centro, despacha ela para Niterói e vamos atrás da manifestação, ver onde está, que a gente pega o final, né, e tal. A gente desce na estação da Carioca, que é a mais próxima das barcas. A manifestação ela tinha andado ao contrário do normal, né? Até então ela tinha saído da Candelária e ido pela Rio Branco até Cinelândia. Esse dia eles saem ali da área da Candelária e seguem na Presidente Vargas em direção à prefeitura, ao próprio Maracanã. A gente passa no pós-manifestação e era um cenário pós-apocalíptico, assim, né? Muito lixo na rua, coisa queimando, umas pessoas muito bêbadas, de verde e amarelo, de maquiagem verde e amarela, gritando, corrupção, fora Dilma, assim, cenário, um carnaval do mal, assim, digamos. E aí a gente, meio cabreiro, você tem que atravessar um trecho grande até a barca, a gente atravessa, deixa a minha sorte. Não tinha como, nem tinha Uber na época, pra você pedir um Uber, não tinha como, mesmo que tivesse Uber, estava tudo travado na saída do Rio, nas saídas do Rio, em direção à ponte. A gente consegue colocar a minha sogra na barca e a gente pensa, vamos atrás da manifestação. E quando a gente vai voltando, naquele clima, a gente olha um para o outro, e minha companheira fala, vamos não, isso aqui tá muito esquisito. E aí a gente pega o metrô e vem em direção à nossa casa, para sair dali. Enquanto isso, estava acontecendo aquilo que o Fagner narrou, né? Que ele estava Ele não foi ao jogo, não foi prestigiar a competição do Capital, e foi para a manifestação. Eu era contra a Copa naquele momento. Eu estava no time que gritava não vai ter Copa. Eu estava nesse time. Mas eu tinha o mínimo de senso de ridículo para outras coisas. Enfim, esse é curioso, né? Eu, assim, do meu ponto de vista, né? Eu tenho o Facebook até hoje, né? E um dos motivos que eu guardei Facebook, primeiro porque às vezes, quando eu tô desempregado, pinto umas oportunidades para lá.
Nem sei como é que tá isso, graças a Deus que nos últimos anos tu tem estado empregado, mas enfim. E segundo, porque é um diário mesmo, né? Que eu sempre gostei de escrever sobre tudo, principalmente sobre política. Tem os prints das cantadas babacas que eu fazia, né? Que eu mando pros meninos às vezes. Engraçadinhas, né? Algumas. Outras... A gente agora tem o meme de você cancelado. Pois é. Não, até que não era dos piores, não. Porque, enfim, né? Guardei só o que é bom, né? São piadinhas engraçadinhas. Ruins, mas engraçadinhas. E tem os textos que eu escrevia, né, sobre isso. E eu lembro que, assim, minha primeira percepção, eu trabalhava no centro da cidade, eu falei, cara, vou, porque, assim, eu sempre fui muito petista, né? Eu sempre fui muito petralha, meu pai era muito petista, já contei a história aqui algumas vezes, costumo dizer que eu voto no PT como eu voto... como eu sou Flamengo, né? Da minha infância mesmo, assim. Então, o PT é o Flamengo da minha vida, assim, tal. E a partir de então, eu começo a me entender de esquerda, evidentemente, né? Eu tinha 24 anos, já estava na faculdade e tal, até de jornalismo e tal. Tinha acabado de entrar. Não, ia entrar na faculdade de jornalismo ainda. Já tinha me formado em direito e tal. Me entendi de esquerda e já começava a radicalizar um pouco o meu discurso mesmo. Enfim, né? Já começava a achar que poderia ter sido melhor ali, principalmente ali o primeiro governo da Dilma e tal, etc. De toda forma, eu sempre fui um cara muito politizado, eu acompanhava a política, né? E tal, e fui olhar, falei, cara, o gigante acordou mesmo. Eu nunca vivi isso, né? A última vez que a gente tinha vivido algo parecido foi no Caras Pintadas, né? 20 anos. Fazia já. Então, assim, pra mim aquilo ali era algo realmente, porra, aqui vai sair alguma coisa, né? E aí, se eu não me engano, eu vou na primeira manifestação meio de gaiato ali, né? Eu lembro que fui com uns amigos que não sabiam nem, sei lá, diferença entre vereador e prefeito, essas coisas, né? Aquela galera bem alienada que foi lá e tal, pra tentar entender, pra ver, meio que pra participar. Acho que tem um componente muito importante disso, que é a sociabilidade, que tem, inclusive, nos movimentos mesmo, né? Como um todo. A Luara fala bastante sobre isso, inclusive. A pessoa quer se sentir parte de alguma coisa, né? E as pessoas que eram bastante alienadas, elas acabavam, não, vou ali, quero me sentir parte. Saúde tá ruim, a educação tá ruim, vou ali, quero ir também e tal. Então eu fui com uma galera dessa, né? Ainda não conheci os meninos aqui. Fui conhecer o Fagner no ano seguinte. E aí, então, era ali meu meio, não militava em nada, enfim, sempre fui um cara de esquerda, mas sem grandes questões, assim. Falei, pô, maneiro, vamos ver, vamos lá. É interessante, né? E aí é engraçado que eu começo a ter exatamente essa percepção. Falei, cara, isso aqui não era o transporte que era o assunto? Pô, eu pegava metrô todo dia e pra mim, até hoje, inclusive, eu acho que se esse país entrar em colapso, vai ser de novo por transporte. Vai ter de novo isso aí. Se acontecer de novo, espero que a extradireita... Inclusive piorou. Nos Pois é, anos, né? Exato. Eu lembro que eu falei até numa eleição já mais recente também. Falei, cara, não é possível que não seja grande pauta para governo de estado e para prefeituras a questão do transporte público. Enfim, acho que agora até com a pandemia acho que tá diferente, mas enfim. E aí eu falei, não, vou lá. E aí é exatamente essa questão que o Dani fala, né? A coisa começa a ficar muito vaga, né? E eu lembro, e aí por eu ter Facebook ainda, eu tenho aqui alguns textos que eu fiz, né? E aí o primeiro texto que eu tenho, alguns eu apaguei já, não sei se eu apaguei, arquivei, não achei, enfim. Mas eu selecionei 2 textos aqui. Um é do dia 19 de junho, não lembro a cronologia dos atos, mas é um texto um pouco mais dizendo que, cara, olha só, as pessoas estão na rua, então eu escrevo assim, não foi o povo que acordou, foi você. Admita, né? Os professores, os sem terras, o movimento LGBT, movimentos sociais sempre estiveram aí lutando pelos direitos que lhes são devidos. E aí, o chorume dos meus amigos de direita aqui é curioso. Essa é a minha primeira reação, ou seja, cara, e essas pessoas estavam na rua, né? Essas pessoas estavam na rua nesses atos também. E aí, 2 dias depois, e aí, obviamente, lendo pessoas que eu considerava vendo e tal, aí eu escrevo o seguinte, nem de esquerda nem de direita, apartidário, ou melhor, antipartidário, com direito à agressão a quem tiver partido, nacionalista, sem objetivo definido, sem pauta, com todo esse tipo de povo, entre aspas, que eu boto, sem líderes, sem responsáveis. Esse é meu texto, gente. Eu tô fora. Pensem um pouco antes de alimentar isso também, porque daqui a uns anos, se continuar assim, teremos que voltar às ruas para lutar por democracia de novo. Isso é exatamente a virada do dia 20. Você botou aí o primeiro texto do dia 19 e o segundo é do dia 21. É incrível que você levou o mesmo choque do dia 20. Exato. Eu tenho isso muito vivo, né? E aí, por exemplo,
Eu não tenho, por exemplo, a questão da Copa, por exemplo. Eu era bem governista, então eu achava que a Copa, eu engoli um monte de coisa da Copa que eu me arrependo, né? É curioso, eu gostaria de estar do lado do não vai ter Copa. Talvez hoje eu até me arrependesse, mas eu preferia estar naquele lado, que destruíram o Maracanã. Mas assim, e é isso que eu percebo. Tem um outro texto aqui, mas eu não achei, eu não sei se eu arquivei, apaguei, não achei, que eu falo, acho que eu já mandei até no grupo pra vocês talvez lembrem, que eu falo, dou lá um parecer qualquer nesse sentido, e eu termino assim, mas achei interessante porque é uma semente de algo que pode acontecer. Não sei se é bom ou ruim. Alguma coisa assim, mais ou menos, que eu escrevo. Não sei se vocês lembram desse print. Talvez eu tenha mandado. E hoje eu olho pra trás e eu vejo que foi exatamente isso que aconteceu, cara. As pessoas, a partir de 2013, houve... E aí é bom a gente lembrar, a gente vivia no momento do boom do Facebook... vindo do rescaldo da Primavera Árabe, também que aconteceu por força das redes sociais. Boom do WhatsApp. Boom do WhatsApp, boom do Facebook e aquele movimento de Wall Street também. Ocupa Wall Street. Occupy, né, sei lá. Tudo tinha mais ou menos isso, né? A coisa de ir pra rua, dos jovens, né? Eram jovens revoltados e tal. Tanto que o rescaldo são os vários Ocupas, né? Teve Ocupa Cinelândia. Teve Ocupa Cabral. Ocupa Cabral na rua. Do Leblon. Que o Sérgio Cabral morava do Leblon, etc. Exato, né? Isso tudo vem disso aí. Isso é tudo 2009, 2010, 2011 e até chegar aqui no Brasil em 2013. Então, o balanço que eu faço, independente... Eu penso por aí, mais ou menos. Eu acho que eu não compro o barulho de que foram órgãos internacionais que financiaram. Não compro mesmo. Mas, evidentemente, acho que está muito claro que houve isso, acho que não tem como negar. Acho que qualquer pessoa que estuda isso sabe que a extrema-direita se cooptou. E eu acho que aquilo ali, junto com outras coisas, como o próprio Facebook, como o YouTube, né? Tá tudo interligado. Ajudaram a educar politicamente uma população que todo mundo sabia que era alienada, né? Acho que o Brasil é meio que isso mesmo. E acabou por radicalizar a população. E é isso. Como não apareceu nenhuma liderança muito forte, era a esquerda que estava no poder, né? A gente, como falou aqui, o PT não entendeu mesmo. A gente até hoje não entendeu. Imagina o PT naquela hora, né? E o que quando entendeu e talvez tomasse boas medidas, aquilo ali piorou, ressoou mal e tal. Então, mais um depoimento em primeira pessoa aqui. Nessa sexta-feira, dia 21, o dia seguinte a essa manifestação caótica do dia 20, eu fui para São Paulo a trabalho para ter uma reunião com a SP Trans, que é a empresa de transporte público de São Paulo, vejam vocês, que estava interessada num mega projeto, na época, de requalificação tecnológica do transporte público de São Paulo. Pensava em bilhetagem eletrônica integrada, em você ter acompanhamento em tempo real, um monte de coisa que hoje é comum, né, nesses movits da vida. A Prefeitura de São Paulo, o governo Haddad, na época, em seu primeiro ano, estava pensando já em fazer com o controle da prefeitura bancar, e isso a partir de um financiamento que seria pelo governo federal. E na época, o governo federal do PT não quis liberar o dinheiro porque achou caro, com o assunto na crista da onda das manifestações. Imagina, né? É mais um caso aí de que provou que quem estava ali não estava entendendo o que estava acontecendo. Tava lendo conjuntura bem pra cacete. Pois e aí acho que a gente precisa entender também que o papel da internet, dos grandes meios ainda hegemônicos, né? Era uma Globo muito mais forte do que a Globo que é hoje, ao mesmo tempo que surgia ali as redes sociais, com as distorções que a gente conheceria, né? Enfim, todo um ambiente que realmente é difícil de formular. A gente tem muitas teses, a gente consegue entender algumas partes, mas é realmente muito difícil de formular. Eu tenho muito respeito por pessoas que eu conheço que estavam na rua e que, de repente, fizeram leitura de conjuntura diferente da nossa. Enfim, por vários motivos, né? Aquela coisa da rua ser da esquerda, a esquerda ocupar a rua e tal. E é isso também, porque é isso, a esquerda também estava lá. Então, eu tenho cuidado para fazer essas análises, acho que nem é o caso mesmo aqui, mas de fato como a coisa cresceu de tal modo que nem mesmo as pessoas mais defensoras das jornadas de junho como um movimento orgânico popular e dos anseios do povo, nem elas têm essa certeza toda, né, de que isso de que seja realmente um movimento pré-revolucionário e tal. Elas podiam ter tido na hora e talvez elas fiquem também um pouco com isso, né, de não querer admitir que, não era aquilo que eu estava... eu estava atuando lá como um revolucionário e não era aquilo, né? Acontece também, pode ser, né? Também não vou dizer que era, que não é. Mas eu acho que é engraçado porque é isso, a gente viveu isso, a gente tá falando para um público, embora o nosso público majoritariamente seja da nossa faixa etária, mais ou menos, né? De 20 e poucos até 40 e poucos,
Tem gente que vai nos ouvir aí que tinha 9 anos de idade, né? Tinha 5 anos de idade, vai nos ouvir. Então a gente tava lá, a gente pode contar as nossas histórias também. E é interessante, sem dúvida, acho que é algo que a gente vai ter que estudar muito ainda, vai ter que ler muito, ouvir muito. O fato é... Black Blocs, a gente não citou. A questão do Black Bloc talvez tenha sido... É uma questão fundamental, né, Fagner? Porque, assim, serviu, inclusive, pra começar a demonizar um movimento que, a princípio, não era demonizado. E pra criminalizar a esquerda, né? A gente... Exato. Todo esse papo de infiltrado que a gente ouve aí, por exemplo, do 8 de janeiro, começa lá atrás, com os Black Blocs, que seriam infiltrados de esquerda no movimento legítimo. Na verdade, começa antes, né? Mas ali ficou muito flagrante. Ali dá no jornal, né? Ali ficou muito flagrante ali aquela questão de processo de criminalização da esquerda mesmo. E foi muito forte. O fato é o seguinte, não sabemos exatamente como começou, por que virou o que virou, mas a gente sabe muito bem o resultado, né? Isso é fato. E a gente sabe muito bem que as nossas vidas, sejamos nós de direita, de esquerda, apolíticos ou políticos, a nossa vida nunca mais foi a mesma desde daqueles dias. De alguma maneira, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas muitas vezes podem não ter nem ideia, ou podem até nunca ter refletido sobre isso, mas de alguma maneira junho de 2013 impactou a sua vida, tanto de maneira direta ou indireta. Eu, inclusive, enquanto o Caio e o Daniel estavam falando aqui, só para finalizar minha participação, a gente já está quase em cima da hora, mas eu estava lembrando aqui, eu inclusive acabei de ler um livro que teoricamente não tem nada a ver com junho de 2013. É um romance, mas é um livro que fala sobre a Rocinha, né? É um romance que conta a história de algumas pessoas que moram na Rocinha. O recorte da história é alguns meses antes e alguns meses depois da instalação da UPP, né? O livro não cita 2013 em nenhum momento. Outro fator importante, citar o PP. Então, o livro não cita não cita junho de 2013. O Casa Marilda é 2013, eu acho também. Exatamente, é 2013. O livro não cita junho de 2013 em nenhum momento, as manifestações. Mas tudo que conta na história ali, né, a questão da repressão policial, a questão da especulação imobiliária, a questão do desemprego, a questão da falta de oportunidade para o jovem, remoção, a questão da droga. Tudo isso, de alguma maneira, está relacionado com aquele caldo cultural que a gente vivia em 2013. Isso. E aí eu não vou contar toda a história. O livro se chama Via Ápia, quem quiser comprar aí, só procurar. Que é a entrada da rua da entrada da Rocinha. É uma das principais avenidas lá da Rocinha. É a entrada pela Niemeyer. Então, de alguma maneira, cara, você pode não ter ido nas manifestações, você pode não ter tido idade para poder estar ali, mas a sua vida, de alguma maneira, foi impactada por aqueles acontecimentos, seja pelos rumos que o país tomou politicamente, pela questão econômica, principalmente por isso, na verdade, principalmente por isso. Seja por conta de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, de lá para cá, né, a questão da violência policial, a questão da eleição do Wilson Witson como um governador que defendia tiro na cabecinha de quem estivesse portando arma. Essa loucura toda que a gente viveu ao longo desse tempo, ao longo desses 10 anos, eu não tenho a menor dúvida que 2013 teve participação fundamental para poder a gente Lembrando que o governador atual, Cláudio Castro, era vice do Witzel, reeleito, e ele pode não vocalizar o tiro na cabecinha, mas ele aplica. Sim, sim. Até foi olhar aqui, né? Em junho, o Edward Snowden em junho, né? Ele denunciando do Guardian e pro Washington Post as espionagens. Achei curioso, porque eu tava dando uma olhada aqui assim, né? O golpe no Egito, né? Em 12 é revelada a espionagem da Petrobras e da Dilma, em 2012. É isso, assim, tem muitas camadas. A gente precisa analisar... Departamento de Estado americano. A gente precisa analisar tudo isso para começar a entender. E aí, para finalizar aqui, vou fazer uma citação que eu achei interessante, que, enfim, acho que resume muito bem isso aqui. Eu vi aqui o Twitter do Arthur Doring. Ele é um cientista social, se apresenta como cientista social aqui, e ele dá aqui, faz um fiozinho aqui no Twitter interessante, eu acho que eu concordo com quase tudo. E ele diz que uma das coisas, né, que a 2013 dá é a forma de comunicação que a esquerda inicia, né, com a mídia ninja,
né? Aquela coisa da câmera na mão, estamos aqui transmitindo ao vivo, o Facebook tá transmitindo ao vivo, tu consegue botar as coisas no YouTube, tu consegue transmitir ali ao vivo, né? Um negócio que era impensável, né? Porque só quem transmitia seria as grandes TVs, já era possível. Quem lança isso, de fato, é a esquerda, né? A Mídia Ninja, a gente pode concordar, gostar, não importa, mas é uma organização vinculada às causas de esquerda, direitos humanos e tudo mais. Eles começam aquilo e aquilo ali, 1 ano depois, 2 anos depois, já está apropriado pela extrema-direita com o MBL, né? Que surge naquele caldo cultural. Movimento Vem Pra Rua, que surge ali e que começa a fazer exatamente isso que a gente vê até hoje, né? De pegar, até hoje esses caras fazem lá na Câmara. Bom nem ficar fazendo... chamando muito esses demônios, não, que eles voltam de novo. Né? O MBL, inclusive, ainda tá aí. Tá aí. Tá em silêncio, tá mais fraquinho. Mas é bom não ficar tentando o defunto, não. Deixa o defunto lá no canto. Eles agora também... Os quadros principais estão meio afastados, né? Estão crescendo aí. Enfim, os Kim Kataguiri da vida. Bem, antes de dar o boa noite aqui, acho que foi bom. Acho que a gente conseguiu trazer. A gente vai tentar trazer... mais de 1 hora de programa falando pra cacete, bastante coisa. E sobre o Jornal de Junho, acho que a gente preencheu a ânsia aí, muita gente querendo saber a nossa opinião. Acho que a gente deu nossas opiniões. Mas a gente vai trazer É porque não deu tempo. Mas eu queria que a gente trouxesse um dia aqui, não precisa ser necessariamente em junho, pode ser em outro momento. Claro. Mas alguém pra falar sobre esse tema, sobre uma ótica que talvez seja diferente da nossa, Sim. ou que talvez... não necessariamente seja diferente, mas que aborde novas... que aborde novas visões e tal, assim, pra gente bater o papo aqui. Porque assim, vamos falar o português, né, Fábio? Tem gente que meio que romantiza a Jornada de Junho, que coisa que a gente não faz. Sim. E a gente tá, assim, são pessoas que estão do nosso lado, não são inimigos de classe nossos, não são inimigos políticos nossos, né? A gente tem amigos, inclusive, nossos, íntimos, que romantizam isso até hoje, que é algo que a gente não faz. A gente com certeza tem ouvintes, boa parte dos ouvintes que tá nos ouvindo agora, tá falando, não... E tudo bem também, acho que a gente tem que estar aberto a isso. A gente vai tentar aí trazer alguém, né, pra tentar mostrar pra gente ouvir outras coisas e debater. Porque eu acho que o debate... Esse assunto é bom, né? O assunto é bom e o debate é muito interditado. Em rede social, por exemplo, o debate é muito interditado, não tem como. Se você fala que você é totalmente 100% a favor do que aconteceu, você é golpista. Se eu falo que, ali nasceu um golpe, eu sou petista safado ou qualquer outra coisa do tipo vagabundo que ganha dinheiro do governo pra defender. Fala esse tipo de coisa. E não é galera, nem céu, nem o céu, parece nem a que terra. fere suscetibilidade, não né? é nem, não nem pode tanto, falar mal de nada. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É como eu falei, cara, o meu cientista político, o meu analista preferido se chama João Guimarães Rosa. E ele diz que quem desconfia fica sábio. Então eu sou um eterno desconfiado. É isso. Antes de dar o tchau aqui pro pessoal, lembrar que os profissionais da educação, né, estão em greve aqui no Rio. A gente recebeu uma mensagem aí de um camarada ouvinte nosso de Minas, né, pedindo pra gente abordar. Pessoal, parece que em Minas também, com dificuldades aí. Imagina, né, governo Zema, né, governo Partido Novo, né? Enfim, o fato de ter professor ainda deve ser uma revolução, né? Então, nossa solidariedade aí, a gente vai ver aí, que de repente, pra trazer alguém aqui. O sonho dele é que as crianças aprendam no chat GPT só, mas por enquanto ainda tem professor. Pois é. Então, nossa solidariedade aí, pessoal de Minas, todos os professores, né? A gente não gosta de romantizar também, né? Não são super-heróis, mas a gente precisa ser muito solidário a eles, porque, enfim, o Brasil não é fácil. E aí, sobre a greve aqui no Rio, né? Quem quiser saber mais, o último programa com o Flávio Serafini, deputado que tá aí à frente aí das negociações, a gente aborda aí, dá um apanhado bem bacana e acompanhar as redes também dele, do sindicato, do CEP, enfim, pra gente saber aí o que vai rolar. Ainda estão em greve, então nossa solidariedade a eles. Também mandar um beijo pra Glauci Moura, né? A Glauci é uma ouvinte de longa data do lado B, de muito tempo, lá de São Paulo. E ela brincou outro dia no Instagram, ela, pedi pra você mandar um alô pro meu irmão. E a gente mandou o alô pro irmão dela, que eu nem lembro o nome, faz muito tempo. E nem me mandaram um alô. Então, Glaucio, um beijo, né, pra você, porque demos pro seu irmão e não demos pra você. Então aí a família Moura, toda aí abraçada e beijada pelo lado B. Obrigado pela audiência. Fagner, boa noite. Boa noite, tô em cima da hora já, tô com um bonde aqui esperando pra poder me levar pra casa. Um abraço rápido aqui, 2 abraços pro João Carlos e pro Vitor Schneider, que é de Resende. E, cara, como eu tô já, sei lá, quantas semanas eu não venho ao programa?
2 semanas? Não, você É. veio na última. Eu Aqui vim não na- teve programa na última, mas você veio com o Serafine. Mas Você tava porque, online. porque foi então. É. Mas como já tem bastante tempo, eu não faço a menor ideia onde essas duas pessoas me encontraram. Eles me encontraram e falaram que gostam do programa. Então, assim, João Carlos, sinta-se abraçado pelo nosso programa, por mim. E Vitor Schneider, que é de Resende, terra lá da Academia Militar das Agulhas Negras, olha só, hein? Mas o cara ouve o lado B. Vitor Ele é militar? Não sei se ele tá. é militar, mas ele mora em Resende. A gente é ouvinte militar. Tem. Ouvinte militar. Deve ter 2. Mas aí o Vitor Espero que não Schneider... sejam do setor de inteligência. Isso é importante. Ou sejam, Isso né? é importante. Acho que é até importante que eles sejam, na verdade. Vitor Schneider, fica aí, sinta-se abraçado aí na fria e golpista Resende. Um abraço. Deve ser muito agradável. Não, porque eles podem ser, se forem ouvintes mesmo, de fato, né, ideologicamente falando, seria bom, né? Eles deletarem os nossos perfis lá da inteligência. Se bem que considerando a inteligência das nossas Forças Armadas, meu Deus do céu. Marcos Duval deve ter dado aulas pra eles também. Daniel, boa noite, boa recuperação. Foi até que fluiu bem, né? Não tossiu muito, não espirrou muito. Melhoras, porque, pô, amanhã é O que eu tossia... A vantagem de estar em casa é que eu tossindo, assoando o nariz aqui, eu muto o microfone, né? Já teve momentos que o Rio... Já teve momentos piores do lado de Jornal da Tosse. Embora. Jornal da Tosse, Jornal da Tosse foi foda. Mandar- E melhoras, cara, mandar porque amanhã é sexta, né? Tem que estar bom pra Isso. sexta-feira. Mandar um abraço aqui pro pessoal do Quadro Negro, que é o podcast que Verdade. temas de educação aqui na Central Pro 3, nosso também já Trafa. curtiram a greve do Rio há 2 semanas, né? Na semana mandaram um abraço pra gente no final do programa. Semana passada não teve programa, então tá devolvido um abraço aí nessa semana. E que eu tô voltando também, né? Porque semana passada, feriado, na anterior, eu não consegui participar, tava num evento de trabalho. Espero que semana que vem eu possa voltar ao estúdio. Ô, Valeu. Daniel, fala com a Anne que eu mandei mensagem pra Luísa. A Anne me mandou uma mensagem ontem dizendo que a Luísa queria muito falar comigo. Aí eu mandei um áudio pra Luísa e a Luísa não me respondeu até agora. E fala com ela, ó. Vê de vez em quando. o telefone. Fala com ela, ó, o Porque tio tá Fagner limitado. mandou um áudio aí que você não ouviu nem avisar. respondeu. Valeu. Um abraço pra pequena Luísa Zazá. A gente vai ficando por aqui semana que vem, a gente volta, espero que a Luara de volta, espero que o Daniel aqui no estúdio, espero que tudo bem com a gente, forte amplexo, até lá. Valeu! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.